Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta para falar de um assunto super importante, tanto em forma de questão como fundamento de uma peça. A gente vai falar agora de um tema bem legal do direito civil, um tema que se desenvolve em dois dispositivos, mas que tem algumas nuances importantes aqui e que aparece bastante em prova. O tema se chama exceção de contrato não cumprido. Já ouviu falar nisso? Se você não ouviu falar, te pergunto, já ouviu aquele ditado, o sujo falando do mal lavado? É uma brincadeira que a gente faz, mas é parecido. Sabe quando você tem uma discussão com alguém e fala, você tá me devendo um negócio lá que você não me pagou? Aí ele fala assim, mas eu ia te pagar quando você fizesse aquilo. Ou, às vezes você tá em casa lá, né? Esses dias eu tava com a minha esposa em casa, ela falou, amor, você não falou que você ia fazer a janta, você não vai fazer? Falei, você não falou que ia arrumar a mesa e não arrumou? Aquela brincadeira, ou seja, você não fez a tua parte e está cobrando a minha? A lógica é essa. Por isso que eu digo que isso é importante, tanto para questões, já apareceu em casos concretos, mas também como fundamento de peça, principalmente se cair embargos à execução. Normalmente, quando a FGV cobra embargos à execução ou até mesmo contestação envolvendo contratos, tá? Ela traz como fundamento de defesa, ou ela quer que você traga o fundamento no seguinte sentido, ei, eu não vou cumprir essa obrigação que você quer que eu cumpra enquanto você não cumprir aquela que você deve. Eu não vou construir um muro aqui que você está pedindo para eu construir, porque você tinha que ter depositado 50% do valor e também não o fez. Ou seja, como é que eu vou fazer a minha parte se você não fez a sua? Essa é a lógica da exceção de contrato não cumprido, tá? Como eu disse, dois dispositivos tratam do tema, 476 e 477. Nesse caso, gente, ambos possuem grande importância, são muito importantes, tá? Vamos lá, observações importantes. Primeira coisa, isso existe nos contratos onerosos, onde você tem obrigação dos dois lados. Essa é a lógica. É claro que no dia a dia a gente acaba tendo, digamos assim, uma espécie de bom senso para solucionar isso daqui. Vou te dar um exemplo. Você vai lá numa padaria e fala assim, me dá 10 pães. Aí a pessoa vai lá, põe uns pães no saco e ela te entrega. Aí você pega os pães, vai até o caixa e paga. Normalmente é assim. Tem padaria que é diferente. A pessoa vai, pega os 10 pães, leva para o caixa, você paga e ela te entrega. Normalmente, nos contratos bilaterais, você tem sempre alguém agindo antes de outra pessoa. Mas isso é meio que costumeiro, concorda? Você vai num buffet por quilo, você vai lá, passa a sua comida, come a sua comida normalmente, e no final você vai lá e paga, ou seja, você usufruiu, depois pagou. Tem buffet por quilo que você se serve, põe a comida no seu prato primeiro, depois vai ali e paga. Professor, e se você não pagar? Pois é, se você não pagar, talvez você vai ter que alterar os costumes disso daí. Talvez a pessoa diga assim, vamos fazer o seguinte, cada vez que você colocar uma colher de arroz no prato, eu vou pesar e você me paga. Se você não pagar, você não passa para a próxima etapa. O que eu quero dizer é que os costumes são assim. Você vai no ônibus, paga a passagem e entra. Já pensou se você pagasse a passagem e o motorista ali, o cobrador, trancasse a catraca e você não entrasse? Já pensou? Já pensou se as obrigações tivessem que se realizar ao mesmo tempo, né? Eu chego na lavanderia, deixo o meu terno para lavar, beleza. No final, eu pago e retiro. Já pensou se eu tivesse que fazer ao mesmo tempo? Eu fico com o dinheiro na mão, ela com o terno. 1, 2, 3 e já, né? Teria que ser uma coisa assim, mas é óbvio que os costumes fazem com que a gente tenha sempre alguém cumprindo primeiro a sua parte e na sequência a outra parte cumprindo. É meio natural isso, né? Você vai no supermercado, você vai ali, paga as compras e depois leva, né? Se a gente fosse levar ao pé da letra, eu ia ficar com o cartão ali, com uma mão esperando as compras e com a outra digitando a senha do cartão. Ao mesmo tempo, dei um enter, ela me liberaria. Claro que não, porque nos costumes a gente sabe, você vai pagar,
eu vou deixar você levar. Ou no buffet por quilo, você come primeiro com calma, depois você me paga. E o restaurante é assim. Então assim, combustível, ele enche o teu tanque, depois você vai lá e paga. Então nem sempre é simultâneo, tá? Agora, é claro que em alguns contratos, o que acontece? Ó, eu me obriguei a fazer a obra. Só que a combinação foi a seguinte, isso acontece. Você me paga 50% para eu ter dinheiro para começar a obra e o restante ao final. Né? Uma vez eu fui contratar móveis para minha casa assim que a gente tinha se mudado. Mesma coisa, o rapaz fez um orçamento de imóveis e falou, é tanto, se você pagar à vista, tem tantos % de desconto. Eu falei, eu não vou pagar tudo agora. Imagine, eu pago tudo agora, depois ele não me entrega. Não, eu vou pagar uma parte agora, eu disse para ele, metade eu pago agora, metade na entrega. Enquanto você não me entregar, eu não pago. Ou seja, desse jeito, eu criei urgência para ele também, né? A pessoa, se eu pago tudo, ele fala, já recebi mesmo, agora vou demorar. Como o dinheiro era uma quantia maior, você tem esse receio. Então você faz o quê? Enquanto você não me entrega, você não pode exigir o restante. Nesse exemplo, ele não poderia entrar com uma ação contra mim dizendo, o seu Guilherme não pagou os outros 50%. Eu ia dizer, não paguei? Claro que não paguei, porque você não me entregou. Né? Ou eu não poderia entrar com uma ação dizendo, seu juiz, ele não entregou o móvel. Aí ele vai falar, claro que não entreguei, você não pagou os 50% combinado. Então isso vai depender muito do que foi combinado no contrato. Porque para que o contrato seja não cumprido, tem que haver uma estipulação contratual, ainda que seja verbal, tá? Então a lógica que, como eu disse, é essa. Ninguém pode exigir o cumprimento da outra parte se não cumpriu com a sua, mas sempre encarando isso a partir do bom senso, né? Porque senão já pensou, me dá uma coxinha. Não vou te dar. Por quê? Porque você tem que pagar. Não, mas eu não vou pagar se você não me der. Aí fica nessa coisa. Claro que não, né? O bom senso diz, me dá a coxinha, eu te pago. Ou eu te pago, você me dá a coxinha. Sempre alguém cumpre um pouquinho antes, tá? Vamos lá avançando, tá? O 477 vai trazer uma situação interessante de exceção de contrato não cumprido que muita gente esquece. Olha ali o que diz o 477. Se depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante para satisfazê-la. Sabe onde que isso é muito comum? E se cair em prova, acredito que vai cair nisso, em contratos de promessa de compra e venda. Isso é muito comum e isso movimenta muito o judiciário. Promessa de compra e venda, de imóvel. Sabe aqueles imóveis que a gente compra às vezes na planta? Né? Uma expressão muito comum. O que é comprar um imóvel na planta? Sempre que eu digo isso, tem aluno que se assusta. Gente, você compra algo que ainda não existe. Você compra um sonho. Você compra um desejo. Você compra uma promessa de alguém que diz que vai construir um imóvel. Professor, é perigoso? É, mas eu já fiz isso. E por que você faz? Você confia. Você verifica o preço, vale a pena? Vale. Mas não vale tão a pena a ponto de ser um negócio da China, né? Eu sempre brinco. Tem gente que fala, é um apartamento de R$1 milhão. Você não tem noção, eu comprei ele na planta por 100 mil. Eu falo, ixi, tô achando que você jogou 100 mil no lixo. Não, uma empresa super séria. Me desculpe, como é que ele vai te vender um negócio por 100 mil que vale 1 milhão? Alguma coisa tá errada aí. Não, é um apartamento de 500 mil que na planta eu comprei por 400. Opa, aí é razoável, aí pode ser. Como é que funciona? Esse cara diz, eu tenho terreno, tá? Eu tenho projeto arquitetônico aqui, você pode ver. Eu tenho esse histórico de obras aqui, que você pode ver, e você acaba confiando. Aí você vai lá e paga os 400 mil, mas não paga agora. Você dá um adiantamento e fala, eu vou pagar até o início das obras R$200 mil. Depois
quando começar as obras eu pago mais 100, quando terminar a obra eu pago os 100 que faltou. Beleza? Beleza. Aí você vai pagando, vai pagando, vai pagando, vai pagando. Quando você vê, a obra falta um mês para começar e não tem nada lá, não tem um tapume. Aí você entra em contato com a construtora, tivemos alguns problemas em razão do clima. Que clima? Não está chovendo. Não, a gente teve um problema numa outra obra. Aí você vai lá, verifica que uma outra obra deles está parada. Aí você digita no Google o nome da empresa, nota que ela está passando por dificuldades financeiras. Teve lá uma greve de funcionários daquela empresa dizendo que está havendo um salário atrasado. Opa, peraí. Eu sei que o contrato dele, ele ainda não venceu. Ele vai poder cumprir, ele tem um prazo até terminar as obras. Só que eu, para cumprir a minha parte, posso sim exigir uma garantia. Posso dizer, me desculpa, eu não vou pagar mais nada enquanto você não me garantir que você vai cumprir essa garantia através de um bem. Ou eu não vou pagar mais nada enquanto você não terminar a tua. É isso que o 477 do Código Civil vai trazer, tá? Muitas vezes ainda não houve o descumprimento do contrato, mas há indícios que levam a acreditar que esse contrato pode não ser cumprido. E aí eu, para me precaver, falo, opa, não vou pagar mais nada. Até que esse cara me dê garantia, até que eu sinta que essa obra vai de fato prosseguir, eu não vou cumprir mais nada. Isso acontece bastante em promessa de compra e venda de bens imóveis, né? A chamada compra dos imóveis na planta. Isso é corriqueiro, isso é muito comum no nosso país, tá? As pessoas fazem bastante, algumas se dão bem, outras se dão mal, tá? Eu, quando fiz isso, graças a Deus, me dei bem, né? O cronograma de obras, eu me lembro que ele atrasou no primeiro mês, mas depois eles recuperaram e concluíram tudo a contento. Beleza? Então era isso que eu tinha a falar para você aí de exceção de contrato não cumprido. Veja, um assuntinho curto, mas que aparece bastante em prova e tem bastante importância. Um grande abraço, bons estudos e até mais.